E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu plano para aprender a gostar de estudar. Pô, sem brincadeira, não é chato que a vida inteira a gente seja ensinado a estudar para passar numa prova, estudar para passar no vestibular, estudar para isso, estudar para aquilo e nunca estudar para aprender a gostar de estudar, para realmente gostar do processo e de tudo de bom que isso pode trazer para nossa vida. Eu não pensava muito a respeito disso, para ser bem sincero, e embora eu soubesse da importância que o estudo tem na nossa vida, o tanto de coisa que a gente pode obter por meio dos estudos, eu nunca tinha parado para pensar se era possível aprender a gostar de estudar. Já tem muito tempo que eu tô tentando desenvolver esse hábito de estudar. Não necessariamente gostar de estudar, mas o meu foco sempre esteve em estudar, né? Fazer isso parte da minha rotina. Até que em 2021, para dar uma contextualizada, eu comecei a seguir esse cara aqui. O nome dele é Aslen Delanogari. Você já deve ter visto algum vídeo dele pela internet. Ele estourou muito de 2021 para cá. E como eu falei, eu comecei a acompanhar ele, ver o dia a dia dele, as aulas que ele ministrava. E depois de um tempo ele passou a deixar muito claro que ele tinha aprendido a gostar de estudar. Ele não só estudava todo dia e obteve muitos benefícios, obteve muita coisa boa para a vida dele por meio dos estudos, como ele tinha aprendido a gostar do processo. Ele tinha aprendido de fato a gostar de estudar. Olha que coisa legal. E aí desde então essa semente foi plantada aqui na minha cabeça. Graças a Deus tá silencioso aqui, hein? Meu Deus do céu. Eu espero que não atrapalhe no vídeo, sinceramente. Eu peço desculpas se estiver muito barulhento, mas eu vou torcer para que esteja tudo certo com o áudio. Continuando. Desde que eu fui apresentado essa ideia por meio dele, de que dá para aprender a gostar de estudar, isso não saiu mais da minha cabeça. E eu tenho ficado inquieto há muito tempo, coisa de 2, 3 anos, pensando nessa ideia de que dá para aprender a gostar de estudar. Dá para realmente aprender a gostar desse processo. E embora eu tenha estudado muito sobre isso, que ironia, embora eu tenha aprendido muito sobre isso em relação ao que é necessário para poder aprender a gostar de estudar, eu ainda não tinha conseguido colocar em prática isso ainda. Eu não sabia o que faltava, não sabia se eu precisava de mais conhecimento para poder colocar isso em prática. Enfim, não estava sendo o suficiente para que eu colocasse esse plano em ação. Na verdade, eu não tinha nenhum plano, né? Eu não sabia o que eu precisava fazer para poder colocar isso em prática, simples assim. Até que, no ano de 2022, lá por volta de abril, eu assinei o RD. O RD nada mais é do que o Reservatório de Dopamina. E o Reservatório de Dopamina é um clube de assinatura que o Aslen acabou criando lá em 2022, no começo de 2022, se eu não me engano, na virada do ano ali de 2021 para 2022. E dentro desse reservatório de dopamina, como o próprio nome diz, é lá que você vai buscar dopamina, é lá que você vai buscar uma forma de se motivar, ferramentas para o autodesenvolvimento. E sem brincadeira, não é exagero da minha parte quando eu digo que foi, para mim, o melhor investimento que eu pude fazer em autodesenvolvimento. É muito completo, é muito bom, tudo baseado em ciência. Enfim, mudou a minha vida e quem é mais próximo de mim já está cansado de ouvir desse negócio. Porque eu falo, eu repito, eu recomendo e sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Com as aulas do Reservatório de Dopamina, eu pude ter um embasamento para esse plano que eu estou apresentando aqui nesse vídeo. Não é algo muito robusto, muito complexo, mas ele tem a base dele muito bem consolidada com o conhecimento necessário para que eu possa fazer isso acontecer. Então esse meu plano para aprender a gostar de estudar, ele tem 3 alicerces, que são 2 aulas lá do Reservatório de Dopamina que se complementam muito bem e tem tudo a ver uma com a outra, eu já falo mais sobre isso. E um trecho do livro Essencialismo que eu terminei a releitura dele recentemente, e esse trecho do livro me trouxe um insight muito importante. É um trecho que fala sobre neuroplasticidade, depois eu coloco aqui certinho no vídeo e falo mais sobre isso para deixar mais claro, mas são 3 ideias, são 3 bases que sustentam esse plano e que vão me dar o substrato necessário para que eu possa aprender a gostar de estudar. Ideia número 1, aula 039, como aprender a gostar de estudar. É bem sugestivo o nome dessa aula e claramente ela tem uma influência muito grande para esse vídeo que eu estou fazendo agora. Essa aula está lá dentro do Reservatório de Dopamina e eu acredito que só essa aula já paga o investimento, porque é muito legal e é muito interessante que a ciência pode trazer em relação a esse tópico. Vamos partir de um pressuposto. Todo comportamento tem uma função. Estudar não é diferente. O ato de estudar tem uma função na nossa vida e normalmente é obter alguma recompensa. Nessa aula eu aprendi que tem 2 tipos de recompensa. A primeira, recompensa primária, e a segunda, recompensa não primária. Recompensa primária é tudo aquilo que a gente precisa para poder sobreviver, para tornar possível a nossa sobrevivência no ambiente. A gente nasce com isso. Isso foi desenvolvido ao longo de muito tempo de evolução por meio da seleção natural. Então não é algo que a gente escolhe. A gente simplesmente nasce com isso e é uma recompensa que a gente busca de forma natural. A recompensa não primária é
como o próprio nome já diz, o contrário da recompensa primária. Não é essencial para a nossa sobrevivência. Ainda assim, nós, como civilização, acabamos criando muitas coisas que são recompensadoras para a gente, mas que não se encaixam dentro daquilo que é uma recompensa primária. Então imagina se a gente pudesse associar os estudos a uma recompensa primária e fazer dele algo, melhor, passar a enxergar os estudos como algo que vai garantir a nossa sobrevivência. O processo de estudar, o comportamento de estudar, passa a ser algo que vai garantir para a gente moradia, segurança, saúde e assim por diante. Eu concordo que associar os estudos com uma recompensa primária é uma ideia genial. É uma ideia muito legal e que tem tudo para dar certo fazendo da maneira correta. Uma outra forma de enxergar o estudo é como consequência do nosso comportamento. O que isso quer dizer? Se a gente estuda e a gente vê isso como algo negativo, algo que é muito maçante, não traz nenhum resultado benéfico, é muito difícil que a gente vá voltar a fazer essa ação. É muito difícil que a gente vá voltar a estudar. O resumão dessa aula é que estudar deve ser um estilo de vida. Deve ser algo que faz parte da tua trajetória, deve ser algo que faz parte da tua identidade. Sem isso, é muito difícil que gostar do processo de estudar vá acontecer em algum momento. A segunda ideia é a aula 021, como recompensar o processo. Pô, vamos combinar, é uma outra aula que tem tudo a ver, é um tema que tem tudo a ver com essa ideia de aprender a gostar de estudar. Primeiro pressuposto, nosso cérebro não gosta de recompensas incertas e que vão demorar muito para acontecer, se acontecerem. Wesley dá um exemplo na aula de quem estuda para concurso público. É algo incerto. A pessoa até sabe que vai ter a prova, que a prova vai acontecer em tal dia, sai o edital, ela se organiza para isso, estuda, mas ela não tem garantia de que ela vai passar. E além disso, é muito comum encontrar gente que está estudando há vários e vários anos e ainda não teve a aprovação. Então, é incerto e é demorado. Pode ser demorado. Tem gente que passa antes, mas não é esse o caso. A questão é que é algo incerto. E é muito difícil manter a motivação de seguir estudando nessas situações quando a gente não tem muito claro o que vai acontecer. E é por isso que não tem muita gente que consegue seguir em frente e se manter firme no preparo para um concurso público, para um vestibular, por exemplo. Wesley apresenta muito conhecimento nessa aula. Eu acho que vale muito mais a pena assistir essa aula na íntegra e pegar todas as informações que ele passa lá. O vídeo aqui ia ficar muito longo e, também é uma sacanagem com o trabalho do cara, né? Ele estudou, fez a aula, aí eu venho aqui, pego os pontos mais importantes e faço o vídeo inteirão sobre isso. Não é essa a ideia. Mas a questão aqui é entender que recompensar o processo é um comportamento ativo. Requer esforço, não é algo que vai simplesmente acontecer porque você quer que aconteça. Não, tem que fazer acontecer, tem que colocar a mão na massa. E o grande insight que dá para tirar dessa aula, e que eu fiquei pensativo por um tempão, depois que ele explicou isso nessa aula e eu finalmente entendi, é que a gente deve ver o processo como a recompensa. Digamos que a gente entra para academia para perder peso. A gente começa a fazer isso porque a gente quer perder uns quilos e esse é o nosso objetivo final, é isso que a gente quer. Se a gente vai pensando só nisso, é muito fácil a gente desanimar e não fazer isso acontecer, não repetir o comportamento. Agora, se a gente passar a ver o processo, ir até a academia, fazer os exercícios, seguir tudo certinho, fazer a dieta como a recompensa, passar a ver isso como, nossa, eu consegui ir para a academia hoje, eu fiz todos os exercícios, eu consegui me alimentar bem e isso é muito recompensador. Aí é que o jogo vira. Porque agora você não depende mais de um resultado, de uma recompensa que vem de fora. Você passou a observar o processo de uma outra maneira. Então é o processo em si que é recompensador. E aí você virou uma chave que provavelmente vai fazer total diferença na sua vida. A questão é ver que o processo ele está acontecendo e que o nosso ganho, o ganho que a gente tanto procura, o ganho que a gente tanto quer, está embutida nesse processo e não no resultado final que a gente estabeleceu. Ideia de número 3, o insight desse livro aqui, que se chama Essencialismo. Cadê? No meio de tanta coisa rabiscada, eu finalmente encontrei. Agora vai. Há um conjunto imenso de pesquisas científicas que descrevem o mecanismo pelo qual a rotina permite tornar fáceis as coisas difíceis. Uma explicação simplificada é que, quando cumprimos determinada tarefa, os neurônios criam novas conexões pelas vias de comunicação chamadas sinapses. Com a repetição, as conexões se fortalecem
e ativá-las fica mais fácil para o cérebro. Essa é a famosa neuroplasticidade, que é a mudança do nosso cérebro frente às experiências. Quanto mais a gente faz alguma coisa, melhor a gente fica naquilo, para bom e para ruim. Quanto mais a gente se esquiva de uma situação difícil, melhor a gente fica em fazer isso e mais fácil se torna se esquivar de uma situação difícil, mas que a gente sabe que é necessário enfrentar para poder resolver. E quanto mais a gente estuda, mais reforça esse comportamento de estudar, mais fácil vai ficando ao longo do tempo. Eu sei que é fácil falar, mas só o fato da gente ter a noção de que existe a neuroplasticidade, de que esse conhecimento pode fazer total diferença nas nossas vidas e no desenvolvimento de novos hábitos e no abandono daqueles hábitos que a gente considera ruins, para mim isso já faz total diferença. Porque se eu sei que num dia que eu tô desanimado, preciso estudar e quero fazer qualquer outra coisa, sei lá, quero assistir uma série, quero ir pro YouTube, quero ficar deitado na cama. Se eu sei que se eu insistir, nem que seja um pouquinho, fazer aquela sessão de estudos, me dedicar naquilo, ao longo do tempo vai ficar mais fácil. Ao longo do tempo, começar essa atividade, me concentrar no processo de estudar, não vai ser tão difícil, tão sofrido quanto eu vejo que é hoje. Isso serve para qualquer hábito. Mesmo que eu não esteja tão empolgado em fazer alguma coisa, eu vou lá, executo, porque eu sei que ao longo do tempo vai ficar mais fácil. Eu não sei pra você, mas pra mim chega a dar um alívio saber disso, porque é um conhecimento que sustenta, né? Que dá uma base pra gente entender por que a gente faz o que a gente faz. E é isso aí. Esse é o meu plano pra aprender a gostar de estudar. Primeiro, ter o estudo como uma função muito clara na minha vida. Realmente associar a uma recompensa primária. Entender que estudar deve ser uma prioridade na minha vida, porque isso vai trazer muita coisa boa pra mim e nada mais justo do que colocar os estudos na caixinha das recompensas primárias. Além disso, entender que o processo é a recompensa. Não ver a recompensa lá no resultado final. Entender que o caminho que eu estou trilhando, ele está acontecendo agora. E é nele que está a recompensa que eu tanto procuro. E é nele que está tudo aquilo que eu preciso para poder obter os resultados que eu tanto quero. E por último, saber que o nosso cérebro é dotado de neuroplasticidade. E quanto mais eu executar aquilo que é difícil, mais fácil esse difícil vai se tornar. Eu vou ficar mais calejado e não vai ser tão difícil mais executar aquele comportamento. 3 coisinhas, 3 ideias. É só eu juntar isso, juntar essas 3 coisas, entrelaçar elas, colocar em prática ao longo do tempo, que eventualmente vai ficar mais fácil e eu vou aprender a gostar de estudar. Esse é o meu plano. O que eu ia falar? Top. E agora eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, porque a ideia é que eu possa documentar tudo aqui no canal. Vai ser muito bom ter você por aqui. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!